E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui do Opa News BR. Hoje o papo é sério e super atual. Inteligência artificial e o Enem. Será que a IA pode ser aquela parceira de estudos definitiva? Vamos descobrir como essa tecnologia está de fato mudando o jeito que a galera se prepara para a prova. Olha só esse número, 4,8 milhões. É gente pra caramba prestando o Enem todo ano. A pressão, claro, é gigantesca. E não é à toa que muita gente está buscando ajuda num lugar diferente, digamos assim. Num novo tipo de colega de estudos. Mas beleza, como é que essa tecnologia funciona na prática e o que os especialistas estão falando sobre isso? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar agora. E ó, se esse tipo de conteúdo aprofundado te ajuda a entender melhor as coisas, já sabe, né? Se inscreve no canal do Opa News BR para dar aquela força e não perder nada. Beleza, então o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa revolução da IA no Enem. Depois, vamos ver o lado bom, como ela pode ser uma super aliada. Mas, claro, também vamos falar dos riscos da dependência. Daí, partimos para estratégias práticas de como usar a IA do jeito certo e, para fechar, aquela reflexão. Qual o futuro dessa parceria entre humano e máquina? Certo, vamos começar pelo começo. Seção 1. A revolução da IA no Enem. E aqui, o ponto de partida é um consenso entre os educadores. A IA é, sim, uma ferramenta incrível, super poderosa, mas atenção, ela veio para complementar o estudo e não para substituir o pensamento crítico de ninguém. Essa é a regra de ouro. Ok, agora a parte boa. Seção 2, sua nova aliada de estudos. Vamos focar primeiro no lado positivo da coisa, sabe? Em como a IA pode ser aquela parceira que faz toda a diferença, principalmente nessa reta final de preparação. E olha só o que a professora Patrícia Lara diz. Ela fala que a IA é uma grande aliada na organização do pensamento. Ou seja, a grande força dessa tecnologia é colocar ordem na casa, sabe? Estruturar o processo de estudo. E isso é especialmente útil para a parte mais temida por muitos, a redação. E não é pouca coisa que ela faz, não. A ajuda vem de várias formas. Pensa só, ela pode organizar os estudos, listar possíveis temas para redação, o que é ótimo, pode também avaliar os erros em redações de treino, criar cronogramas personalizados e até construir mapas mentais para ajudar na memorização. É um verdadeiro canivete suíço para o estudante. Mas para fazer tudo isso funcionar, tem um segredinho, o tal do prompt. O que é isso? É basicamente o comando que a gente dá para a IA. Pensa assim, quanto mais claro e detalhado for o seu pedido, melhor vai ser a resposta. É como conversar com um assistente super inteligente. Se você der a instrução certinha, ele entrega exatamente o que precisa. Tudo bem, até aqui só maravilhas, né? Mas agora a gente precisa virar a moeda. Seção 3, os riscos da dependência. Porque uma ferramenta tão poderosa assim também traz uns alertas bem importantes dos especialistas. E a professora Rosa Maria Vicari toca num ponto nevrálgico. Ela alerta que existe um risco de dependência. O que isso quer dizer? Que muitos estudantes, antes mesmo de tentar pensar numa solução, já correm para perguntar para a IA. É o perigo de terceirizar o nosso próprio cérebro, sabe? Deixar o algoritmo pensar pela gente. Essa tabela aqui resume perfeitamente o dilema. De um lado, a professora Lara vê a IA como uma aliada que organiza o pensamento, ajuda a corrigir. Já a professora Vicari alerta para o risco. A gente pode acabar delegando o raciocínio, criando dependência. No fim, a IA pode ser um guia que mostra o caminho ou uma muleta que impede de aprender a andar com as próprias pernas, enfraquecendo justamente o que o Enem quer testar. E aqui está o pulo do gato, pessoal. Uma redação feita 100% pela IA pode até garantir uma nota boa, uma nota ok, mas não a nota máxima, a nota brilhante. Por quê? Porque falta aquele toque humano, sabe? Aquele insight único, a originalidade que só uma pessoa pode ter. A IA entrega um texto padrão, correto, mas sem alma. Ok, a gente já viu os prós e os contras. A pergunta que fica é como usar a IA do jeito certo, de forma inteligente e ética. Vamos para a parte prática, então? Seção 4. Estratégias para o uso correto. A ideia aqui é transformar a IA numa parceira de treino, não numa máquina de respostas prontas. Então, o que fazer? Primeiro, use para planejar e organizar. Segundo, pratique, escreva sua redação e depois peça para a IA corrigir. Terceiro, use para revisar, pedindo resumos, mapas mentais. E o passo 4, que é fundamental, peça para ela explicar seus erros em detalhes. O foco é sempre estimular o raciocínio, não pegar o atalho. E isso nos leva à nossa última seção,
Humano mais máquina? Seria esse o futuro? A questão, no fim das contas, não é escolher um ou outro, sabe? Não é uma competição. O segredo parece estar em criar uma parceria inteligente. Porque, no final do dia, o grande diferencial continua sendo o toque humano, a nossa capacidade de análise crítica, de raciocinar, de argumentar. Isso nenhuma máquina substitui. A tecnologia é uma aliada fantástica, ela pode sim iluminar o caminho, mas a jornada de aprender a pensar e a escrever, essa ainda precisa ser trilhada com muita prática e esforço pessoal. Então, fica aqui essa provocação para a gente pensar: se a inteligência artificial pode garantir uma nota boa, o que então vai garantir uma nota brilhante? Fica claro que quanto mais inteligentes as ferramentas se tornam, mais valioso e essencial se torna o nosso pensamento, aquele que é único, criativo e verdadeiramente crítico. Bom, pessoal, é isso. Espero que essa análise tenha ajudado a clarear as ideias. Se curtiu o conteúdo e quer ver mais detalhamentos como este, já sabe. Se inscreve aí no canal do Opa News BR no YouTube para não perder nada. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.